Boa noite, Mangabeira, Bancários, Valentina, Zé Américo, Geisel, Castelo, Penha, Seixas, Cabo Branco, Cristo, Bessa. Boa noite a todos, todas, todes que nos acompanham neste, que é o último programa Somos Ação e Resistência antes do processo eleitoral. Eu sou Tássio Teixeira e é uma enorme alegria estar com vocês nas ondas da 104,9. Mas como eu estou como pré-candidato a deputado federal, por questões legais, mas também organizativas, eu vou precisar me afastar da rádio, ao menos na condição de apresentador. Vai que algum colega de outros programas convidam para eu trazer minhas propostas ou para algum debate. Estarei sempre à disposição. Como vocês devem ter percebido, eu estou gripado e minha voz está aqui bem sofrida para dialogar com vocês, mas nesse dia tão marcante de encerramento, eu não poderia deixar de fazer o nosso programa Somos Ação e Resistência. Quero ainda deixar uma boa noite muito especial para algumas pessoas. Primeiramente para Cowboy, a quem eu agradeço pela parceria nesses meses que estivemos juntos na Mangabeira FM. Eu na apresentação do programa e ele na técnica. Outro boa noite especial para Sam Vilela, com quem organizei o formato do Somos Ação e Resistência, e para vocês, empregadas domésticas, que neste dia 28 de abril comemoram o seu dia. Algo que a sociedade deveria fazer com bem mais propriedade, com bem mais energia, para comemorar o dia de uma categoria tão guerreira. Os empregados e as empregadas domésticas foram reconhecidas formalmente e tiveram acesso a direitos faz muito pouco tempo. Mas muitos desses direitos não chegaram sequer a serem executados, devido às medidas ocorridas por Temer e Bolsonaro após o golpe de 2016, que retiraram importantes direitos dessa e de outras tantas categorias. Força para vocês, empregadas e empregados domésticos, que voltemos brevemente a ser felizes e recuperemos nossos direitos. Este é o nosso 39º programa. Gostaria muito de chegar ao programa de número 50 para representar o partido ao qual eu sou filiado, o PSOL. Mas como eu disse, estamos com esse 39º programa encerrando essa temporada do Somos Ação e Resistência, apresentado por mim, Tássio Teixeira, desde 4 de agosto de 2021. Hoje, nosso programa será uma retrospectiva sobre os temas dialogados por aqui. Mas, antes de começar, deixo uma poesia do meu CD Labirintos Dialéticos da Paixão. Sertanejo. Queria ter a visão de um carcará, a resistência dos cactos, o perfume da caatinga, o brilho mais intenso da lua e das estrelas, o sabor da palma como alternativa. Queria ter a força do sertanejo que sou. Guerreiro cansado. Lutei de várias formas, recitei poemas, utilizei espadas e armaduras medievais, mandei flores, tentei de todas as formas conquistar o seu amor. Enviei mensagens, declarei meu amor de várias formas, falei da sua beleza, tivemos altos e baixos, mas você nunca foi mim. Fiz livro, cantei música, até histórias contei pra você dormir. Meu coração está cansado, já não tenho mais armas para lutar, já não tenho palavras para escrever, já não existem flores no jardim. A incerteza de lhe ter me consome, já não consigo mais escrever, já não tenho coragem para ligar, já não digo o quanto é grande sua beleza. Preciso me libertar dessa paixão desvairada, já não publico meus sentimentos, já não canto música, já não a ponho para dormir. Minhas forças acabaram, não luto mais por seu amor, não nego esperar por seu amor. Caso um dia ele exista, caso um dia me queira, procure por mim. Não pense duas vezes, vá à minha procura, estarei lá. Desisti de lutar, não desisti de te amar.
gostado das duas poesias que eu trouxe para vocês. E se quiserem ouvir todas as poesias do CD Labirintos Dialéticos da Paixão, eles estão disponíveis nas diferentes plataformas de música, né? Como eu já disse antes aqui, a que você preferir. E também em minhas redes sociais, está lá no IGTV do Instagram e tá também no meu YouTube, tá? Então, você pode achar tudo isso lá no @Tárcio H. Teixeira, TARCIOHTEIXEIRA, Tárcio H. Teixeira. Nesse mesmo caminho, nesse mesmo endereço, vocês podem localizar todos os programas que nós fizemos até agora. Inclusive as entrevistas, que nós vamos começar a nossa retrospectiva exatamente por elas. Você quiser ouvir cada uma delas, vai lá no mesmo caminho, no @Tárcio H. Teixeira. E quem recebemos no estúdio no primeiro dia 4 de agosto de 2021, ainda com a querida Sam Vilela, foi a banda Gatunas, que tinha acabado de receber um prêmio nacional de música, que foi o prêmio Dinamite. Vê, começamos potente e explosivo o programa Somos Ação e Resistência lá no dia 4 de agosto. E a banda Gatunas lançou agora no último final de semana o seu mais novo trabalho, já disponível nas plataformas de música como Deezer, Spotify, Apple Music, Claro Music e outras plataformas aí, a que seja da sua preferência. Vai lá ouvir o trabalho novo da Gatunas, que está incrível. Já a nossa última entrevistada, que foi na quarta-feira passada, foi Débora Silva, psicóloga que atua na Associação Crescer e na Escola Municipal Luiz Mendes Pontes. Nosso tema foi saúde mental, tivemos um foco mais em crianças e adolescentes e outras questões relacionadas, né, a diversas questões, melhor dizendo, relacionadas à saúde mental, e fiquei impactado, tá? Impactado com a violência que tem sofrido essas crianças e esses adolescentes durante o período de pandemia, e agora como está sendo difícil esse retorno. Você que é pai, mãe, tio, cuidador, cuidadora, responsável por alguma dessas crianças e adolescentes, eu acho muito bacana você ir ouvir a nossa conversa com a professora Débora, com a psicóloga Débora Silva, tá? Quem também vem sofrendo muito são as pessoas que precisam ter acesso ao seu benefício de prestação continuada, ao BPC ou à sua aposentadoria ou a outros benefícios previdenciários. Nós conversamos sobre isso com Sérgio Fonseca, que disse da dificuldade que a Previdência Social tem passado com os ataques cotidianos da deforma da Previdência e desmontes que são feitos de forma administrativas desde o governo, do desgoverno de Temer até agora, no desgoverno de Bolsonaro, que conseguiu avançar ainda mais na destruição desses direitos. A Andréa Monteiro, que teve ainda nesse ano no nosso programa Somos Ação e Resistência, está fazendo um documentário sobre a comunidade cigana lá de Souza. Ela é atriz, bailarina, professora de danças étnicas de fusão e danças ciganas, é formada em serviço social pela FABEX, faculdade que eu tive a alegria de várias vezes estar debatendo com a estudantada e professores de lá. E Andréa começou, por conta desse novo caminho, né, no audiovisual, desse documentário, também fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, que a fome tem crescido no nosso país e a comunidade cigana tem sofrido muito esse processo como um todo. Então, se você quer doar, pode ajudar o povo cigano com 1 quilo de alimento. A presidenta do PSOL, Adjane Simplício, cedeu a sede do partido para receber essa arrecadação. Então, basta ir lá na principal dos bancários, dentro daquele posto Ali ali que fica em frente à Praça da Paz. A sede do PSOL é lá, funciona de 8 da manhã a 1 da tarde. Então, chega junto, leva 1 quilo de alimento, de arroz, de feijão, de cuscuz. Se puder levar mais que 1 quilo, ajuda mais ainda as pessoas que estão passando por dificuldades. Ainda em dificuldades, mas apontando caminhos para solucioná-las, a gente recebeu Verônica Oliveira, conselheira tutelar, ativista social. Ela atua na região de Bancários, Mangabeira. É uma pessoa muito querida. E se você quer conhecer sobre o trabalho do Conselho Tutelar, como ele encaminha para as políticas públicas no governo do Estado, Prefeitura de João Pessoa, como segue as denúncias ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Justiça da Paraíba,
Acompanhe a entrevista que nós fizemos com Verônica Oliveira. Marcos Linhares e Marcelo Soares estiveram no mesmo dia. Ambos são da Fundação Margarida Maria Alves. O primeiro, Marcos, ele é coordenador do curso e o Marcelo é assessor de comunicação. Então esse curso de formação de juristas é organizado, promovido regularmente por essa importante organização, a Fundação Margarida Maria Alves, e é uma forma das pessoas se prepararem mais para contribuir com a sua comunidade na garantia dos direitos. Além disso, eles explicaram também o funcionamento da organização e outras tantas políticas sociais. Quem nós recebemos ainda no ano passado foi Lorenzo, para comemorar os 18 anos da REMAR, que é a Rede Margarida Pró Criança. Nossa luta não acaba, né? Não para, ele segue essa jornada. E foi tão positivo que a REMAR agora nesse ano teve um quadro regular. Aqui nós recebemos, por exemplo, além da Débora, que nós já citamos, Cristina Chaves e a professora Fátima Pereira. Cristina é assistente social, trabalha há muito tempo com criança e adolescente, é uma defensora de direitos. E a professora Fátima, professora do curso de psicologia da UFPB, também estiveram representando a REMAR aqui no programa Somos Ação e Resistência. Vejam que foi muita gente boa que esteve no nosso programa nesses últimos meses, né? Lembrando que hoje é o 39º programa Somos Ação e Resistência, programa de número 39. Mas não parou aí. Foram muitos convidados e convidadas, viu? Só gente boa, top, participando do nosso programa Somos Ação e Resistência. O Júlio César, ele é morador de Mangabeira, sempre participou com seus áudios ou com ligação, falando sobre as questões de educação e de infraestrutura para o bairro de Mangabeira. Júlio, cheiro grande para você, um abraço, que quando nós retomemos esse programa você continue com essa intensa participação que tem tido. Abração. A Adjane Simplício, presidenta estadual do PSOL Paraíba, pré-candidata ao governo do estado, uma mulher guerreira, feminista, ativista cultural, professora Adjane Simplício, LGBT, mãe, amiga, uma pessoa porque eu tenho um carinho muito grande. Desejo sorte nessa candidatura, nessa pré-candidatura ao governo do estado da Paraíba. Pode contar comigo nessa caminhada e as propostas que a Adjane conversou no programa Somos Ação e Resistência estão no YouTube. Ela traz diversos temas importantes para a garantia de direitos, para enfrentar as oligarquias, para transformar a realidade do povo para melhor, ao contrário do que tem acontecido no último período. Quem ganhou também um quadro permanente no programa Somos Ação e Resistência, toda semana, quarta-feira, tem lá, foi o professor Ricardo Lucena, conversando sobre uma nova política de drogas. Ele desmistifica muitos dos preconceitos, traz muita informação para que a gente trate essa política com a importância devida, para que a gente compreenda porque é importante regulamentar o uso, o comércio e a produção e a distribuição das drogas no nosso país. A gente romper com o tráfico, que lá sim está o crime. As drogas, se elas vêm sendo construídas e regulamentadas junto com o Estado, elas podem contribuir para a nossa economia, elas podem contribuir para a nossa saúde. Então, para sair do preconceito ou do achismo, sugiro que vocês escutem o professor Ricardo Lucena. E eu dou uma parada aqui, para que a gente possa escutar a última participação do professor Ricardo Lucena no programa Somos Ação e Resistência, já que hoje nós estamos encerrando as nossas atividades devido ao meu afastamento para o processo eleitoral como pré-candidato a deputado federal. Com você, professor Ricardo Lucena. Boa noite. Queridos ouvintes, hoje chegamos ao nosso último programa nesse processo de discussão oportunizado pelo Tássio Teixeira, no seu trabalho junto à Rádio Mangabeira. Quero agradecer já de antemão ao convite e à abertura que o Tássio nos deu para a discussão dessa temática. E quero aqui já deixar o convite a todos que nos ouvem a não deixar
passar essa temática para um plano menor. A temática das drogas na nossa sociedade é muito importante e precisa ser enfrentada, porque é um dos principais fatores, como nós dissemos aqui, de encarceramento de jovens e adultos jovens, né? De adolescentes e adultos jovens na nossa sociedade. Então, isso precisa ser enfrentado com clareza e com verdade. A questão das drogas no Brasil ainda merece um amplo debate entre nós, isso é fato, e isso ficou mostrado aqui nas nossas discussões, para transformar o tabu em conhecimento, né? É isso que nós precisamos fazer. O que é tabu precisa ser trazido à luz, né? O que parece não merecer uma discussão, uma reflexão, se torna tabu, né? Se cristaliza como uma questão dada e não discutida, e o conhecimento é que nos fará sair desse lugar para outro com mais verdades. Então, é isso que nós tentamos fazer aqui ao discutirmos inicialmente a lei estadual, que foi promulgada o ano passado, a lei o PL 399, que está sendo discutido ainda no Congresso Nacional, e a lei de drogas, que foi implementada ainda em 2006 e que tem sido alvo de muitas críticas e também de muitos reconhecimentos, né? Mas, para além disso, nos cabe perguntar, e eu queria terminar esse último programa dessas nossas discussões, não fazendo afirmações, mas deixando questões, problematizando, né, essa temática, para que nós possamos seguir refletindo sobre ela e, com isso, como eu disse, quem sabe, ampliando o conhecimento sobre a temática. Entre essas questões, vale perguntar, né, a quem interessa a criminalização das drogas no país? Né? A quem interessa efetivamente? Porque quando é que isso começou? Né? Nós tratamos um pouco nisso aqui com os nossos convidados. Isso vem de uma política internacional que o Brasil ajudou a construir, o Brasil assumiu, né, como vários outros países no mundo, e acaba sendo hoje alvo de muitas críticas porque não resolveu o problema. Efetivamente não resolveu o problema em nenhuma parte do mundo e muito menos aqui no Brasil. E a gente cabe então perguntar por que algumas substâncias são proibidas e outras são lícitas, umas são ilícitas e outras são lícitas. Qual é o limiar que faz com que alguma coisa seja dita como uma droga ilícita e outra como lícita? O álcool, por exemplo, que é um dos fatores de maior afastamento dos trabalhos, né, por trabalhadores brasileiros, que é muito mais viciante do que a maconha, né? O álcool é muito mais viciante do que a maconha e você encontra em qualquer esquina, é estimulado a beber, em programas de TV, propagandas de TV, todo o tempo estimulam o consumo de álcool. E a gente não discute, por exemplo, o consumo da maconha como uma prática, inclusive como medicamento, né? Até para discutir como medicamento tem sido objeto de muita, mas muita preocupação, como a gente viu na discussão do PL 399. Não, o que é que isso nos mostra? O que é que isso nos leva a pensar? Então, são questões como essa que eu queria deixar aqui para vocês, para os nossos ouvintes, para que a gente pudesse continuar refletindo essa temática e apostando na possibilidade, tá, aí se aproximando mais um período eleitoral, de fazermos, emergir nesse processo pessoas, representantes, que se disponham a fazer essa discussão, a enfrentar esse problema com coragem, com abertura, com conhecimento, para que a nossa sociedade avance na busca de solução para os problemas que a droga tem entre nós, né? Entre eles, como podemos ajudar os nossos jovens e os nossos viventes no Brasil a enfrentar essa questão com muito mais qualidade. Então, nos despedimos aqui, desejo a todos uma boa sequência de ano. Esse ano é um ano importante para o nosso país
e que todos tenhamos atenção para com os nossos representantes. Vamos eleger certamente pessoas comprometidas com temáticas importantes para o bom desenrolar da vida societária entre nós. Uma boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela perseverança, de estar nos ouvindo, e desejo a todos um bom ano de 2022, e mais uma vez agradecendo ao Tássio Teixeira pela oportunidade e pela coragem em abrir o espaço do seu programa para a discussão de tão relevante temática. Boa noite e até lá. É sempre uma alegria ouvir o professor Ricardo Lucena e os convidados e as convidadas que ele traz aqui para o nosso programa Somos Ação e Resistência sobre a nova política de drogas. Vai lá no meu Instagram e no meu YouTube, você pode escutar todos os áudios que estão salvos de janeiro e fevereiro para compreender melhor esse conjunto de áudios. E a partir de amanhã já vai estar também no meu YouTube e no meu Instagram esses áudios de março e abril sobre uma nova política de drogas com o professor Ricardo Lucena, que é integrante da Liga Canábica, importante organização da qual eu sou sócio. Ainda recebemos outros tantos e tantas convidadas, dentre elas e eles a Mabel Dias, querida jornalista, que falou sobre o Observatório Paraibano de Jornalismo, sobre o levantamento feito por esse observatório, as denúncias observadas e as denúncias recebidas de alguns meios de comunicação ou programas que ataca a dignidade humana das pessoas, que ataca direitos, que mente na TV. Então, se você quer saber mais sobre como enfrentar fake news, sobre como deve funcionar na base da lei os sistemas de comunicação, os programas de TV e rádio, escuta Mabel Dias na entrevista que nós tivemos aqui no programa. Ivaldo Gomes veio conversar sobre poluição sonora, ele que é um querido militante, eu tenho a alegria de estar caminhando lado a lado com ele, e que faz parte do coletivo em defesa do meio ambiente, que está reunindo diferentes organizações para acompanhar a defesa do meio ambiente na nossa Paraíba, e ele especificamente potencializando essa questão da poluição sonora, que eu espero que a gente consiga enfrentar e destruir esse problema que tem nos trazido as diversas complicações de saúde. Cada vez pior a poluição sonora em nossa capital, em nosso país. Precisamos de legislações federais e locais que consiga de fato responsabilizar quem comete esse crime e prevenir outros tantos tipos de poluição sonora que existem. Tá? Alexandre Soares, querido Alexandre Soares, advogado, professor do IF, ele que esteve à frente daquele processo lá em Dubai, junto com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, ele que visitou o espaço depois, veio ao nosso programa falar sobre o crime cometido pela Prefeitura de João Pessoa e o ataque que foi contra a comunidade do bairro, que ficou esquecida e abandonada em escolas e ginásios sem as mínimas condições de sobrevivência e aglomerados em meio a uma pandemia. O professor Alexandre, ele hoje está como pré-candidato ao Senado pelo Partido Socialismo e Liberdade, e vocês podem ouvir a entrevista dele no mesmo espaço que eu já tenho dito em outros momentos. Outro guerreiro da luta por direitos é Márcio Felipe, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fundac, que disse da importância dessa política e da necessidade de garantir os direitos tão sofridos desses trabalhadores da Fundac e das famílias e usuários, meninos, meninas, adolescentes que são acompanhados pelas medidas socioeducativas lá nas unidades da Fundac. Cristiane Kelly e Sueli estiveram representando a Associação de Doulas. Você vai acompanhar a entrevista com elas e vai saber o que é uma doula, qual o trabalho no acompanhamento das mulheres grávidas, como enfrentar a violência obstétrica, como lutar pelo direito da mulher ao próprio corpo. Foi um papo massa com essas duas queridas aqui no programa Somos Ação e Resistência, que também recebeu o Zé Antônio. Zé Antônio, ele é do Comitê Nacional Paralímpico, ele é presidente do Instituto dos Cegos e durante as Paralimpíadas ele esteve aqui no programa dizendo da importância da participação da Paraíba, que trouxe medalhas
paralímpicas. Um abraço, Zé Antônio. Espero que numa próxima temporada do Somos Ação e Resistência você possa estar conosco para conversar sobre a política da pessoa com deficiência de uma forma bem mais ampla do que a questão das Paralimpíadas, que já foi extremamente importante o nosso debate. Renálide, lá do IFPB, trabalha em Cabedelo, ela falou com a gente da necessidade de lutar contra a deforma administrativa do desgoverno Bolsonaro, que ataca trabalhadores e trabalhadoras e a sociedade como um todo. Porque essa deforma, somada com a PEC de corte dos gastos públicos, ela retira de você, cidadão, de nós, cidadãos e cidadãs, o direito à educação, à saúde e a tantos outros que são atendidos pelas políticas públicas no nosso país. Guerreira Renaldi, também deixa o meu abraço. Abraço que eu estendo ao cacique Edinaldo, cacique do povo Tabajara. Um guerreiro que tem lutado por esse povo, pelos povos indígenas. Esteve no acampamento em Brasília, luta pela demarcação, pela conexão do debate entre os diferentes movimentos sociais com os movimentos indígenas, os povos indígenas que existem na nossa Paraíba e no nosso Brasil. Vocês devem ter acompanhado a triste notícia que uma criança de 3 anos, criança Yanomami, foi estuprada e assassinada, jogada no rio por garimpeiros no norte do país. Garimpeiros esses que também estupraram uma menina de 12 anos. Garimpeiros esses que estão invadindo as terras dos povos indígenas. Essa denúncia ela precisa ecoar pelo mundo inteiro, para que a gente possa ter de volta de quem de fato tem um direito a essa terra, que são os povos indígenas, que também sofrem pelo ataque vindo do agronegócio e dos latifundiários. Muita força e muita luta aos povos indígenas. Pode contar com a minha força também nessa batalha. Além desses assuntos, os mais diversos, alguns informativos, outros intensivos de uma luta de denúncia que é precisa de ser feita, nós também conversamos com diversas pessoas sobre cultura. A turma ali na Paraíba, com a Andriele e Tairon, estiveram representados, fizeram uma entrevista e apresentaram o seu trabalho e a história da banda. Luana Flores estava lançando um novo trabalho, também esteve conosco aqui. Tivemos a alegria de Vieira, no dia anterior do lançamento do trabalho, tá aqui com o seu novo disco, Crise dos 20, no programa Somos Ação e Resistência. Então, abração para esses guerreiros e guerreiras que fazem parte da luta cotidiana pela cultura como prioridade para os artistas, para as artistas e para o povo como um todo. Antes de ir para um tópico de segurança pública, que foi algo que nós martelamos, batemos muito pela importância que tem, assim como do enfrentamento à pandemia, ainda recebemos Tatiana Valéria. Seja em vários dos nossos blocos, com notícias produzidas e trabalhadas, e a gente talvez cite algumas delas aqui ainda hoje, seja no dia que ela esteve presencialmente. Ela que é idealizadora e dinamiza o Paraíba Feminina no portal, no Instagram, lá no Twitter, falando de vários temas da sociedade, mas com um foco muito grande na defesa do direito das mulheres, no enfrentamento às diversas formas de violência. Tati, fica também aqui o meu abraço. Então, se você quer ouvir qualquer um desses entrevistados e entrevistadas, que nós resgatamos aqui alguns dos pontos que foram trabalhados, vai lá no meu YouTube, vai lá no meu Instagram, no IGTV, escolhe a entrevista que você quer ouvir, compartilhar, curtir, comentar e segue também os meus canais no @TárcioH.Teixeira. Como eu vinha dizendo, o debate da segurança pública ele deve ser compreendido como prioridade, principalmente em tempos onde antepresidente, deputados estaduais, federais, vereadores ficam querendo trazer a polícia para dentro da política. A militarização da política é um problema tremendo para a nossa democracia e para os direitos. Isso se confundiu no debate do pior que tem do conservadorismo
e no enfrentamento à Covid, onde não respeitaram em nada os protocolos de segurança, e por isso existem várias denúncias envolvendo figuras como Cabo Gilberto, Valber Virgulino, Carlão, Elisa Virgínia, que representam esse atraso na política paraibana e que as consequências dessa política atacam diretamente a vida do povo. É urgente que a gente possa transformar essa política. Quando Cabo Gilberto fez um movimento de liderança da Polícia Militar no começo do ano, ele aparelhou, partidarizou a polícia e fez com que a violência crescesse no nosso estado. Houve uma perseguição a quem não queria participar desse movimento. Foram expostos onde não existia plantão ou quem estava trabalhando sozinho nesse plantão, o que fez com que a violência crescesse também contra esses policiais militares. Além do deboche nos grupos e da perseguição a quem não queria aderir a esse movimento, vários morreram com a ampliação da violência em nosso estado como um todo. Os crimes violentos contra o patrimônio cresceram em janeiro e fevereiro, exatamente no tempo que esses vereadores e deputados estavam fazendo essa mobilização. Esses crimes cresceram 14,43%. Em 2 meses, gente. E, infelizmente, parece que isso não foi resolvido. O novo comando não está conseguindo contornar essa situação. Foi notícia em vários portais e em postagens que viralizaram na internet os arrastões que estão acontecendo no centro histórico e em outras áreas culturais da nossa cidade. Esse problema precisa ser enfrentado. Parte das medidas, por exemplo, do deputado federal Daniel Silveira ou de outros ativistas da ultradireita, do fascismo, do neofascismo, que ameaçaram de morte ministro do Supremo, que debocham da violência e do sofrimento de outras pessoas, vem articulado com essa questão da polícia militar. Já que o antepresidente não tem um controle total do exército, ele tem feito esse processo que a gente viu acontecer em Sergipe, que a gente viu acontecer no Ceará, que a gente viu acontecer em Pernambuco e que a gente viu acontecer aqui na Paraíba no último período. Então, para a gente garantir a nossa segurança, a gente precisa transformar a política de segurança no nosso país. Precisamos ter unidade das polícias. Precisamos ter condições de trabalho. Precisamos ter uma polícia que seja comunitária, que dialogue com a população. Essas pessoas têm relação com essa política do desgoverno federal que está envolvido em escândalos de corrupção, os mais diversos. E eles defendem esses escândalos. Eles defendem os criminosos que estão avançando na corrupção. Eles defendem aqueles prefeitos e o ex-ministro da Educação que negociava dinheiro público para liberar o dinheiro que é da criança na escola, que é do adolescente. Eles tiram da merenda. O dinheiro era circulado entre esses pastores corruptos e o ministro, mediadores do governo Bolsonaro, com dinheiro na Bíblia. Esses representantes da ultradireita são os mesmos que defendem, por exemplo, em tempo de fome, compra de Viagra para as Forças Armadas. Milhões de reais para Viagra, queda de cabelo e prótese peniana, prótese para o pênis. Gente, enquanto a fome cresce, o dinheiro está sendo desviado para essas figuras que dão base de sustentação ao governo. Esses são os mesmos aliados de parlamentares que aqui na Paraíba votaram pela PEC do calote, que impede pagar dinheiro para o povo. E quem votou na PEC do calote foi Aguinaldo Ribeiro,
Edna Henrique, Efraim Filho, Hugo Mota, Julian Lemos, Pedro Cunha Lima, Rui Carneiro, Wellington Roberto e Wilson Santiago. Veja que são representantes diretos das oligarquias, né, das famílias que se acham donas da política, ou filhotes das oligarquias, que estão votando com Bolsonaro, que estão votando contra o povo. Nenhum desses que eu li é de partido de esquerda, todos são da direita ou ultradireita. É o PP, é o PSDB, é o DEM, que agora é a União Brasil, junto com o PSL, é o PTB e é o PL. A esquerda está votando contra as medidas que atacam o povo. Importante a gente lembrar disso por conta do momento que nós vivemos do processo eleitoral. Sem baixar a guarda, esses que dizem homens e mulheres de bem, nada mais são do que defensores da corrupção desses que aí estão no governo. Nada mais são do que responsáveis diretos pela ampliação da violência no nosso país. Isso também aconteceu na Operação Lava Jato, viu? Onde o Tribunal de Contas da União determinou que Dallagnol devolvesse diárias milionárias. Ele e outros tantos. Ele pode inclusive ficar inelegível. Eles que aparelharam, partidarizaram o Ministério Público e o Tribunal de Justiça para perseguir o ex-presidente Lula, que foi preso ilegalmente e injustamente. Tanto que está aí, todos os processos estão caindo. Ele vem sendo inocentado em cada um deles. E também é parte desse mesmo caminho o prefeito de João Pessoa, que é do PP, do Partido dos Ribeiro. Foi ele que aumentou a passagem em pleno sábado de carnaval para R$ 4,40, metendo a mão no bolso do trabalhador e da trabalhadora que não está conseguindo sequer fazer a feira. E Cícero Lucena faz isso mesmo tendo dado 50% de desconto para os empresários dos ônibus do ISS, o Imposto sobre Serviços. E mesmo sabendo que tinha sido aprovado por 3 anos subsídios federais para esses empresários, já aprovado no Senado e na Câmara. É o mesmo que tenta tirar a praça do povo lá em Manaíra, que chama para dialogar numa reunião, e enquanto o povo vai para a reunião, Cícero Lucena mandou derrubar a praça. Felizmente a justiça parou. É o mesmo Cícero Lucena que está empregando sua filha dentro do secretariado, sua família. Ele confunde cuidar das famílias de João Pessoa com cuidar da família dele. Esse prefeito de João Pessoa, que tem um alinhamento direto com o bolsonarismo, já que ele é do partido que vota tudo no Congresso Nacional, não vem garantindo a progressão dos professores e das professoras. Não está liberando ninguém para se formar em doutorado e mestrado para atender seu filho com melhor qualidade. Assim como o governador do estado não reformou as escolas durante o processo de pandemia, ou antes disso, e seu filho e sua filha não estão conseguindo voltar para a escola como deveria. Enquanto nas escolas privadas já estão tudo acontecendo bem. E o pai e a mãe ficam sem ter condições de ir trabalhar com a consciência tranquila por conta da falta de vagas nas escolas. E seguindo a linha das oligarquias, o prefeito Cícero Lucena, além de sua filha aqui em João Pessoa, no secretariado, ele tem um filho que é vice em Cabedelo, que com o prefeito Cícero Lucena permitiram que acontecesse o Festiverão e todos aqueles escândalos do Covidão que nós vimos meses atrás, onde o povo não teve carnaval, mas quem podia pagar foi para determinadas festas. É o mesmo prefeito que, para favorecer os empresários da construção civil, bate, massacra, derruba a casa do povo em Dubai e joga em uma aglomeração em escolas e ginásios em plena pandemia, sem ter a mesma celeridade na vacina, na alimentação e nos cuidados que cada um precisa. Esse prefeito
que é alinhado com esses deputados que votaram contra o povo e com esses representantes da ultradireita, precisam ser derrotados nesse processo eleitoral. Veja que essa ultradireita queria impedir o passaporte da vacina. Queria impedir que as crianças fossem vacinadas, colocando em risco a vida de cada uma delas. Queriam proibir o passaporte, mas escondem, não assumem que nós demoramos mais de 6 meses para ter vacina, porque estava tendo a corrupção da vacina no governo Bolsonaro. Graças à CPI, avançou a vacina e hoje a gente está podendo ir para as ruas, retomando a normalidade. Algo que poderia ter acontecido há quase 1 ano atrás, se não tivesse tido corrupção, ou se Cabo Gilberto, junto com Bolsonaro e outros tantos, não tivessem dificultado com todo o negacionismo que eles têm. Eu queria muito estar hoje aqui fazendo uma fala mais tranquila, uma fala mais animadora, de despedida, já que hoje é o último programa Somos Ação e Resistência, antes das eleições. Mas, diante da dureza do momento que vive o nosso país e das dificuldades que nós, povo, vivemos, eu não poderia fugir e fazer o resgate também político do que foi esse tempo do nosso programa Somos Ação e Resistência e de encaminhamentos para solucionar problemas da população. Esse tem sido o nosso papel aqui no Somos Ação e Resistência, que ainda fez uma discussão importante sobre direito animal, que falou da necessidade de direitos dos motoboys e trabalhadores do Uber, felizmente com propostas, inclusive do pessoal, do deputado Ivan Valente sendo aprovado, garantindo direito para esses e essas trabalhadores e trabalhadoras, motoboys, Uber 99 e outras tantas empresas. Falamos do voto feminino, com matéria produzida pelo Paraíba Feminina, da Tati Valéria, como eu disse que a gente ia citar novamente, que diz tanto do avanço conquistado, mas também ainda da pouca representatividade nas casas legislativas e no executivo, e na importância da legislação servir para atender a essa demanda, para garantir essa paridade. Lembrem que as mulheres são maioria na sociedade, e muito menos na presença no parlamento. Então ainda tem muito para ser conquistado. Ainda, em outros blocos, nós falamos sim de momentos mais agradáveis da nossa sociedade, da nossa conjuntura. Nós, no Dia do Fotógrafo, por exemplo, indicamos o trabalho de Juan Nascimento, que é um fotojornalista e fotógrafo, que pode ser localizado lá no Instagram com o @RoanNascimento. RoanNascimento. Apresentamos o novo trabalho de Elon, o Tateia. Demos informações para a população onde poder buscar ajuda nas políticas públicas do Estado e do município para enfrentar a fome e como denunciar ao Ministério Público se esse direito não for garantido. Trouxemos a programação do 16º Fest Aruanda, do audiovisual brasileiro, com o tema de Aruandar é Preciso, que homenageou o meu amigo e companheiro Eli Marques, que foi vítima desse genocídio do nosso país. A vacina para a idade dele, que tinha comorbidade, chegou na semana seguinte ao falecimento de Eli. Se não tivesse tido corrupção na vacina, meu amigo estaria conosco aqui ainda, com a esposa dele, a querida Cacau, que eu mando um forte abraço. No momento cultural, a gente trouxe Antônio Mariano com Tome Verso, Tome Prosa, Tome Poesia, programa dele no YouTube. Falamos do Festival de Música da Paraíba, tanto no momento que estava sendo decisivo ali para a escolha dos novos, das músicas que seriam premiadas, mas também agora, onde as inscrições estão abertas, estavam abertas, né, até recentemente, para o próximo festival desse ano. Apresentamos o Sinta Liga Creu, a quem eu quero mandar um abraço aqui para todas as queridas que fazem parte, mais especial para Camila Rocha, que eu tenho uma aproximação e um carinho muito grande. O filme da Ana Diniz, outra pessoa muito querida, foi premiado, O Que os Machos Gostam. A gente trouxe também aqui como indicação o podcast Se Eu Parar Você Me Vê,
e no Instagram. Se eu parar você me vê. Marcelo Fontes entende que esse podcast é um megafone para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, um abraço para Fontes, que também é um rapper muito querido e competente na nossa Paraíba não, no nosso Brasil. Assim como Filosofino, que trouxemos em outros momentos o seu som aqui no programa. Então, temos, infelizmente, que se afastar. Eu poderia ter ainda um mês, segundo a legislação, mas eu preciso organizar algumas questões para a pré-campanha de deputado federal e estou encerrando hoje o programa Somos Ação e Resistência. Mas antes de encerrar, para que a gente mantenha viva a esperança, para que a gente acabe com a carestia, com o preço caro do combustível, das passagens, com os abusos que nós temos vivido com o preço da nossa feira, para que a gente possa derrotar a ultradireita, retomar a democracia e avançar na organização popular, eu quero fazer um convite para você fazer parte do Comitê Popular de Luta. Para você criar um Comitê Popular de Luta no seu bairro, na sua profissão. Eu mesmo vou fazer agora no dia 2, junto com o Ivaldo, lá na casa dele, o Comitê Popular de Luta do bairro dos Bancários, a partir das 19 horas. Vai lá no meu Instagram e olha o endereço direitinho e vem participar e construir com a gente. Ontem, terça-feira, tivemos a segunda reunião do Comitê Popular de Luta das Assistentes Sociais do Estado da Paraíba. E assim a gente vai crescendo para organizar um movimento em torno da pré-campanha do presidente Lula, para que a gente possa derrotar a ultradireita ainda no primeiro turno e fazer o Brasil voltar a ser feliz. Então eu quero deixar aqui o meu grande abraço para cada um e cada uma de vocês, dizer que estou muito feliz em ter construído esse programa Somos Ação e Resistência aqui na Rádio Mangabeira FM 104,9. Aqui eu já deixo também a minha gratidão em nome de Luciana, que me acolheu muito bem nesse processo de chegada, e Monte, que também esteve na técnica com a gente em outros espaços, em outros momentos. Que tenha uma boa recuperação, Monte, da sua saúde aí nesse período. Eu vi que você já está bem melhor, mas que seja 100% em breve. E um novo abraço para você, cowboy, que está comigo até esse último momento do programa Somos Ação e Resistência. E abraço e agradecimento para você, ouvinte, que está em sua casa, que está no seu bar, que está no seu restaurante, no seu comércio, no seu carro, no Uber, no 99, ouvindo o programa Somos Ação e Resistência. Em breve, nós nos reencontraremos aqui na Rádio Mangabeira FM 104,9. Eu vou encerrar esse programa com minhas poesias que viraram músicas, que estão nas plataformas, mas que você também pode ver lá no YouTube. Também está no Deezer, no Spotify e nas demais. As músicas Simplesmente É, meu poema que foi musicado e gravado por Turmalina Paraíba, e Entre o Real e a Fantasia, que foi musicado e gravado pelo mestre Escurinho. Me siga nas redes sociais e acompanhe a nossa caminhada. A gente vai ter várias entrevistas, vários programas que serão gravados em um estúdio que eu estou organizando bem bonitinho. E com você eu quero construir um programa para que a gente possa transformar o nosso país também pela Câmara Federal. Forte abraço, cheiro, sigamos essa nossa caminhada. Carnaval dividido em frações, de real e real. Carnaval inteiro, nada mais é real. Carnaval inteiro, nada mais é real. A alegria do som e da luz, o medo da escuridão e do silêncio, a máscara e nada mais é real.
alegria do som e da luz, o medo da escuridão e do silêncio. Só o concreto é real, a vida vai inteira ou em frações, com máscaras, sem máscaras, certeza. Só que o real e a fantasia se misturam no final. Certeza. Só que o real e a fantasia se misturam no final. Certeza. Só que o real e a fantasia se misturam no final. Certeza. Só que o real e a fantasia se misturam no final.